Podem sair as nossas crianças com toda aquela cautela para não tropeçarem, sem pressa. Elas já ficam às vezes, não é, indóceis para saber o que tem lá em cima, qual é o brinquedo, qual é a coisa nova que tem, não é? E isso é uma alegria muito grande, não é? Existem igrejas que não recomendam trazer as crianças. É uma tremenda de uma bobagem, porque devemos sim, elas são a igreja do amanhã. Meus irmãos, nessa noite estará expondo a palavra de Deus o nosso irmão em Cristo, aspirante a oficial desta igreja, Marbson Velasco, e trará uma palavra de Deus para nós. Eu quero chamar ele aqui para estarmos orando pela sua vida e também para que ele esteja então imbuído dessa missão que é colocada aqui de 1 Timóteo 4, verso 2, aqui no púlpito desta igreja: prega a palavra. Por favor, vamos orar pela vida dele. Senhor Jesus, nós te entregamos nesse momento a vida do teu servo, nosso irmão Marbson, que estará hoje com esta responsabilidade dada por ti, e principalmente antes, Senhor, de falar à tua igreja, tu falaste ao coração dele com toda certeza. Por isso te rogamos, Pai, que pela tua santa instrução faças do teu servo a tua boca nessa noite, para que a tua igreja seja alimentada com a tua palavra e seja por ela, Senhor, edificada. E nós te pedimos que o teu servo, irmão Marbson, esteja comunicando a tua palavra com a autoridade dada por ti, e principalmente, Senhor, buscando a tua dependência e a tua orientação. É o que nós te rogamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Já está ligado? Já está ligado. Graça e paz à nossa amada igreja. Boa noite a todos. É uma grande alegria novamente estar aqui diante da amada igreja para a gente expor não a minha palavra, não a minha mensagem, mas como o nosso pastor acabou de falar, a palavra do nosso Deus, a mensagem do nosso Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto de tremenda relevância, assim como tem sido tratado em todos os sermões aqui neste púlpito. Antes de tudo, queria agradecer aos nossos dois pastores, nosso pastor Gabriel, nosso pastor Elcio também, e ao conselho dessa igreja a proporcionar mais uma vez a estar aqui trazendo essa mensagem da parte do nosso Deus. Hoje nós vamos tratar do assunto que está aí já no slide, doutrinas de demônios. O texto se encontra aí em Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Convido você a abrir a sua Bíblia nesse texto de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Aquele que achou, diga sola escritura. Olha, foi difícil, mas acharam. Acompanhe comigo a leitura do texto. A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles,
Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar, meus amados irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, Senhor, mais uma vez, ó Deus, está aqui diante de nós, Senhor. Se não fosse, Senhor, pela Tua graça, Teu amor e Tua misericórdia, Deus, nada, Senhor, irá adiantar, Senhor, nós falarmos aqui, Senhor, a respeito dela, Senhor. Por isso que eu te peço, ó Deus, fala conosco, ó Pai. Usa, Senhor, neste momento, Senhor, a minha vida, para que não seja, ó Deus, as minhas palavras, para que não seja, ó Deus, a minha mensagem, mas que seja, ó Deus, a Tua poderosa palavra, Senhor, possa ser, Senhor, a Tua mensagem direcionada a Teu povo, Deus, do qual precisa. Deus, prepara, Senhor, também os corações, prepara, Senhor, o terreno, Senhor, de cada coração que está aqui, Senhor, e a mente também, ó Deus, para poder receber, ó Deus, a semente do Teu Evangelho, Senhor. E nos dê, Senhor, instrução conforme a Tua santa vontade. É que nós pedimos, ó Deus, e agradecemos em Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Bem, meus amados irmãos, esse texto aqui, esse relato sobre a tentação de Jesus, é um texto bastante conhecido já entre todos os crentes. Mas antes de nós entrarmos, para nós expormos esse texto, é de muita relevância nós analisarmos o que aconteceu anteriormente esse relato aí. Então você vai ver no capítulo 3, do verso 13 ao 17, falando sobre o batismo de Jesus. O que aconteceu aí? Nosso Senhor Jesus, ele sai da Galiléia, vai até o Jordão a fim de ser batizado ali por João Batista. João Batista reconhece o Senhor, logo em seguida ele é batizado. Depois que ele sai ali das águas, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre ele, e logo em seguida a voz do nosso Deus fala para o nosso Senhor Jesus: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Porque é relevante nós sabermos disso anteriormente? Porque temos 4 aspectos aqui que é necessário nós entendermos. O primeiro é a mensagem de João Batista, que era uma mensagem de arrependimento. Em segundo, a autoridade desta mensagem, a autoridade da palavra de Deus. E em terceiro, o batismo ali de João Batista. A gente sabe que João Batista não inventou esse batismo ou trouxe de outra religião, mas sim é uma ordenança bíblica, é um batismo provindo do céu e um batismo de arrependimento. E em terceiro, a obediência de João Batista acerca daquilo que foi colocado sobre ele. Esses 4 aspectos é importante nós sabermos, porque nós passamos por todos eles também, ou no mínimo deveríamos. Nós também nós ouvimos uma mensagem de arrependimento, a autoridade dessa palavra falou em nossos corações e nós reconhecemos nosso estado pecaminoso, fomos batizados, fomos selados pelo Santo Espírito de Deus, e assim como nosso Deus falou para João Batista: este é meu Filho amado, nós fomos também reconhecidos como filhos de Deus. A partir desse momento, o ministério de Cristo, o ministério do nosso Senhor Jesus, ele tem a autenticação do nosso Deus para poder iniciar. Logo em seguida, nós vamos entrar no texto a seguir, falando sobre a tentação de Jesus. Acompanhe comigo a leitura da primeira tentação, que está aí do versículo 1 ao versículo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente não pode encarar essas 3 tentações do qual Jesus é submetido como Jesus estivesse vencendo elas, sendo ele 100% Deus. Jesus aqui não usa da sua autoridade ou do seu poder divino, mas ele vence essas tentações sendo 100% homem. E a gente vê isso
quando Jesus fala aí no versículo 4, não só de pão viverá o homem. E também a gente vê que Jesus sente necessidade como todo ser humano, porque no versículo 2, ele teve fome. Então Jesus, ele vence todas essas tentações, sendo 100% homem. Mas Jesus, ele não vai encarar essas tentações sem nenhuma arma. Jesus, ele enfrenta essas tentações com duas armas que está disponível para todos nós. A primeira é o Santo Espírito de Deus, e a segunda é a própria palavra do Pai, a palavra do nosso Deus. Veja comigo no versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Esse Espírito aí, com o E maiúsculo, dá ênfase, que é o Espírito Santo de Deus, que está ali sobre ele. O Espírito Santo de Deus estava sobre o nosso Senhor Jesus neste momento, para ser tentado pelo diabo. No verso 2 vai dizer, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus não estava somente com o Espírito Santo de Deus, mas ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele tinha passado 40 dias e 40 noites em plena comunhão com o Pai. Jesus estava transbordando do Santo Espírito de Deus. E no verso 3, o tentador entra na história. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse. É importante nós falarmos, meus irmãos, que Satanás se aproximou de Jesus, não no primeiro dia que Jesus foi ao deserto, mas depois de 40 dias e 40 noites, como Cristo teve necessidades físicas. De tal maneira também Satanás faz ao nosso respeito. Ele não procura nos tentar quando nós estamos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, mas ele procura nos tentar quando ele vê nós sentindo necessidade. É neste momento que nós, que estando de pé, temos que ter cuidado para não cair nessas tentações e nessas ciladas de Satanás. Continuando no versículo 3, Satanás vai dizer o seguinte: se és filho de Deus. Meus amados irmãos, essa primeira tentação que Cristo aqui é submetido, nos fala muito referente ao amor de Deus. Porque Satanás vai falar o seguinte: se és filho de Deus, imagina só ele falando, se és filho de Deus, por que você está com necessidade? Por que te falta pão? Por que você está passando por esse deserto? Satanás sempre vai procurar sussurrar em nossos ouvidos, tentando alegar que Deus não nos ama. Mas isso é uma tremenda mentira. Independentemente da necessidade e situação que nós enfrentamos na vida, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele sempre vai nos amar. Nós vimos no domingo anterior, muito bem aqui pregado pelo nosso pastor Gabriel, falando sobre o amor do nosso Deus, que o amor do nosso Deus não é algo à parte de Deus, não é algo que Deus aprendeu a amar, mas o amor emana do próprio Deus. Deus é amor, e Ele jamais deixará de amar os seus filhos em qualquer circunstância. Mas Satanás, sendo muito sagaz, procura colocar isso nos corações dos servos de Deus, dizendo, se és filho de Deus, assim como ele fez com Jesus. E ele continua dizendo, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja só que Satanás, ele não sugere nada, mas ele pede para Cristo mandar que aquelas pedras se transformassem em pães. Dessa maneira, Satanás, ele queria que neste momento Jesus se apartasse da sua Trindade Santa e pela sua própria vontade ali, pela sua própria necessidade, ele usasse o seu poder e transformasse aquelas pedras em pães. Mas isso não acontece, porque no verso 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus aí, ele usa o versículo de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. E Jesus aqui enfatiza novamente uma grande lição que temos que ter em nossas vidas. O maior e melhor alimento que temos é a palavra de Deus.
Pode faltar pão na sua mesa, você pode sentir necessidades de outras coisas, mas não há melhor alimento para nos sustentar de pé do que a palavra do nosso Deus. Infelizmente, muitos crentes hoje em dia morrem por falta de conhecer a palavra do Deus Altíssimo. Mas Jesus aqui ele enfatiza isso, que por mais que ele estivesse sentindo naquele momento necessidade de pão, necessidade de alimento, mas ele sabia que o melhor alimento já estava com ele, que era o pão da vida, que era a palavra de Deus, algo que está disponível para todos nós. Dessa forma, Cristo, usando a própria palavra do Deus Altíssimo, se defende da primeira tentação e escapa dela. A segunda tentação, meus irmãos, está do versículo 5 ao versículo 7. Acompanhe comigo, vai dizer o seguinte: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás aqui, no versículo 5, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. O pináculo é o lugar mais alto de alguma edificação, de uma estrutura. Aqui no caso do templo, em Jerusalém, geralmente esses pináculos chegavam a ter 150 metros de alturas, equivale aí mais ou menos um prédio de 40 andares. De fato, um local muito alto. E Satanás leva Jesus até o pináculo, até o local mais alto ali do templo. No verso 6 vai dizer o seguinte: ele disse: se és filho de Deus, novamente tentando colocar dúvida no coração de Jesus em relação ao amor de Deus. Ele vai continuar dizendo: atira-te abaixo, porque está escrito. A gente vê que na primeira tentação ali, Satanás ele não usa nenhum versículo. Ele tenta persuadir Cristo a usar o seu poder. Mas aqui, ele vendo que Jesus anteriormente tinha se defendido com um versículo bíblico, ele procura: será que ele então é fiel realmente às Escrituras e vai obedecer às Escrituras? Na segunda tentação, ele vai fazer isso. Ele vai usar um versículo bíblico para ver se realmente Cristo é obediente às Escrituras. E ele vai continuar dizendo: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Meus irmãos, Satanás ele é muito ardiloso, muito perspicaz naquilo que ele quer fazer. Satanás aqui usa os Salmos 91, o verso 11 e 12, para poder tentar Jesus. E a citação que ele faz, novamente eu vou repetir, preste muito bem atenção, vai dizer o seguinte: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Deixe marcado aí onde nós estamos e vamos lá no Salmos 91, verificar se está mesmo desta maneira. Salmos 91. Salmos 91, verso 11 e 12. Vai dizer o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Vejam que Satanás, ele retira uma frase aí do versículo dessa forma para poder usar para aquilo que ele gostaria de fazer. Como falei anteriormente, Satanás de fato, meus irmãos, ele é ardiloso. E ele faz isso porque ele coloca somente: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos. Ele retira a parte que está aí em Salmos 91, em todos os teus caminhos. O salmista aqui quer dizer que aqueles que andam no caminho do Senhor, que andam no caminho da justiça, que é Cristo Jesus,
Ele sim ordenará aos anjos que te guarde. Ele vai te sustentar nas suas mãos poderosas para que você não tropece em nenhuma pedra, mas aqueles que andam em seus caminhos. Porém, Satanás aqui, muito sagaz, retira essa frase, justamente para poder fazer aquilo que ele queria. Mas isso não acontece. No verso 7, Jesus vai dizer: respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Esse também está escrito é muito interessante, meus irmãos, porque aqui Cristo nos dá uma aula de teologia, porque nós sabemos que na teologia nós não podemos isolar um versículo bíblico do restante da palavra de Deus. O que Cristo faz aqui é conferir se realmente aquilo que ele está falando não vai entrar em contradição com a palavra do Pai. E da maneira que Satanás fez, acaba entrando em contradição, porque Satanás aí vai tentar persuadir Jesus a tentar o nosso Deus. Ninguém tenta ao nosso Deus, meus irmãos. O nosso Deus não é tentado de forma alguma. Tentar a Deus é você procurar tentar persuadir o nosso Senhor a usar seu poder de uma forma milagrosa para poder atender os seus desejos carnais. E isso não irá acontecer. Eu me lembro certa vez que eu fui participar de um congresso. Um primo meu me chamou para poder participar de um congresso lá na Cidade Nova. A gente era adolescente ainda, tem muito tempo, né? A gente era adolescente ainda e ele morava no Icuí. E logo após que acabasse o congresso, a gente ia retornar para a casa dele, que eu ia dormir na casa do meu primo. Então a gente foi para esse congresso lá na Cidade Nova. E assim como acabou o congresso, em torno das 7, 8 horas da noite, os jovens se reuniram ali, começaram a entrar num ônibus para todo mundo ir embora junto, mas 2 jovens resolveram ir a pé. Eles falaram assim: não, a gente vai aqui por dentro da Cidade Nova, a gente conhece tudo, a gente vai chegar no mesmo tempo que vocês, e a gente vai economizar o dinheiro. Aí o líder lá dos jovens, com muita paciência, falou: olha, vamos com a gente, pessoal, é perigoso. Aí eles falaram assim: não se preocupe que Deus vai proteger a gente. E assim eles saíram e foram. E de fato, quando nós estávamos chegando na rua principal lá, Santa Fé, a gente viu os 2 jovens entrando na mesma rua lá, e antes da gente conseguir assinar para eles, eles foram surpreendidos por 2 ladrões e foram assaltados. Ninguém tenta o nosso Deus. Ninguém tenta o nosso Senhor. É aquela pessoa que pega R$100 e aposta num jogo de azar, e na hora que vê que vai perder, ele fala: Senhor, muda essa jogada agora para eu poder ganhar, muda. Aí perde. Aí fala: poxa, Senhor, era o dinheiro do gás, eu podia ter mudado essa situação, mas isso não irá acontecer. Ninguém tenta o nosso Deus. Deus jamais vai usar seu poder contra a sua palavra. Jamais ele irá fazer isso. Foi o que nosso Senhor Jesus deixou bem claro aqui, no primeiro ponto, deixando bem claro que nós temos que conferir coisas espirituais com coisas espirituais, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 13, dizendo: também está escrito. Jamais podemos isolar um texto bíblico do restante da palavra de Deus. Quem faz isso está tirando o contexto da Bíblia para poder usar de pretexto para aquilo que ele quer. E nosso Senhor Jesus aqui nos ensina também que ninguém tenta o nosso Deus. Na terceira tentação que Jesus é acometido aí, está do versículo 8 até o verso 10, que vai dizer o seguinte: acompanhe comigo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nessa terceira tentação aqui, no verso 8, a gente vê que Satanás tomou uma atitude. Ele levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinados do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Satanás, ele sabia que ele poderia fazer isso.
oferecer os reinados e a glória deste mundo para Jesus. Porque, como foi falado pela manhã, muito bem lembrado, ele é o príncipe deste século. Ele sabia que ele poderia oferecer essas coisas para Jesus e ofereceu. E em troca, ele queria apenas uma coisa: ser adorado. Satanás aqui tentou, mais uma vez, suprir um desejo seu, que ele sempre quis, que é, na verdade, se igualar a Deus, que é ser adorado, que é ser cultuado. Satanás sempre quis isso. É por isso que ele foi expulso dos altos céus. É por isso que ele caiu, porque ele quis se igualar a Deus. E Satanás, mais uma vez aqui, quer novamente ser adorado. O que Satanás aqui tenta fazer também é que Jesus tome um atalho para aquilo que o Pai já tinha lhe prometido. Tinha prometido para ele um reino. Mas nós sabemos que o reino do nosso Senhor não é aqui. Assim como a nossa morada também não é aqui. Mas essa invertida de Satanás, ela acaba sendo desfeita, porque no verso 10, Jesus então lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus aí cita novamente Deuteronômio capítulo 6, verso 13, e mais uma vez refuta a investida de Satanás a respeito do que ele queria. Jesus aqui nos ensina que somente o nosso Deus é digno e merece toda a adoração, toda a glória, todo o louvor, toda a honra e todo o culto somente ao nosso Deus. Foi o que os nossos reformadores nos ensinaram. Somente Deus a glória. E é o que nosso Senhor Jesus nos ensina. Ninguém deve ser adorado a não ser o nosso Deus. Nenhum concílio, nenhum pastor, nenhuma liderança, nenhum homem. Somente o nosso Deus merece e deve receber toda a adoração dos seus servos. E por fim, nosso Senhor Jesus aí faz cumprir, está escrito lá em Tiago, no capítulo 4, verso 7, onde nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Verso 11, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus amados irmãos, essas três tentações do qual o nosso Senhor Jesus ele venceu, foi para nos mostrar grandes lições para nossas vidas. E diante agora dessa exposição bíblica, nós temos agora um entendimento melhor sobre esse relato, sobre a tentação de Jesus, e nós temos 4 lições aí importantíssimas para nossas vidas. A primeira delas vai falar sobre o imediatismo, ou seja, quando as pessoas querem as coisas no exato momento, independente de qualquer coisa. Hoje muitos pastores, muitas lideranças ensinam as suas ovelhas, ensinam as pessoas que estão nas suas igrejas a querer aquilo na hora que eles querem, independente de qualquer coisa, como eu falei anteriormente. São frases como: eu determino, eu rejeito essa doença, é agora que eu quero, eu te abençoo agora, é agora que eu quero essa casa, esse imóvel. E não é dessa forma, meus amados irmãos. Pastores e líderes que ensinam isso, a você querer mandar em Deus, estão ensinando você doutrinas demoníacas, porque foi justamente o que Satanás tentou fazer. Manda que essas pedras se transformem em pães. Manda que essas pedras se transformem em pães. E é o que a gente tem visto muito, esses líderes, esses pastores ensinando isso em suas igrejas. E, meus amados irmãos, ninguém manda em Deus. Sabe que somente Deus determina as coisas, porque Ele é soberano, Ele é poderoso sobre toda a sua criatura, e não ao contrário.
Somente Deus decreta. Somente Deus rejeita, assim como tem rejeitado muitas pessoas que têm usado essas doutrinas demoníacas em suas igrejas. Não caia, meu irmão, nessa tentação de usar a palavra de Deus de forma errada, da maneira que esses pastores e líderes têm ensinado por aí afora, ensinando você a mandar e querer mandar em Deus na hora que você quer. Não é assim que funciona. Quem ensina essas doutrinas e quem a pratica, está praticando doutrinas de demônios. O próximo, meus irmãos, é o imediatismo. Só o nosso irmão aí. Perdão, o próximo, meus irmãos, vai falar sobre a interpretação ambiciosa. O que significa isso, meus irmãos? São pastores e líderes que acabam distorcendo a palavra de Deus para poder conseguir aquilo que eles querem. E hoje o que não falta é isso. Homens e mulheres aí mudando a palavra de Deus para poder defender suas teses, para poder defender os seus pensamentos, para poder conseguir o que querem. E a gente vê muito isso em igrejas. Pastores usando a palavra de Deus, usando versículos bíblicos para poder conseguir mais dinheiro, para conseguir mais riqueza, para poder manter o povo de Deus sobre o seu domínio. Assim como Satanás fez, modificando a palavra de Deus, muitos líderes, muitos pastores e muitos locais por aí também têm feito dessa maneira, alterando a palavra de Deus para conseguir aquilo que eles querem. E esses pastores, meus irmãos, acabam ensinando doutrina demoníaca. Doutrina essa que Satanás tentou usar para persuadir Jesus. Doutrina essa que tem ensinado muitas pessoas a tentar contra Deus, a se achar no lugar de Deus, usando o texto bíblico para conseguir o que querem, para defender aquilo que está em seus corações. Essas pessoas, meus irmãos, acabam caindo em tentações e em grandes ciladas. Não é dessa forma. O nosso Senhor Jesus, como nós vimos anteriormente, nos ensina a sempre nós analisarmos as Escrituras para ver se realmente aquele que está sendo pregado, aquele que está sendo falado, aquele que está sendo defendido, está de acordo com a palavra do nosso Deus, porque o nosso Deus jamais irá se contradizer. A Bíblia, a palavra de Deus, ela auto se explica. Jamais ouse usar um texto bíblico isolado para você defender um argumento seu ou para você conseguir aquilo que você quer. Quem fez isso foi Satanás. E as pessoas que fazem isso acabam caindo em doutrinas demoníacas. O nosso próximo, meus irmãos, vai falar sobre o antropocentrismo. O antropocentrismo é outra doutrina que tem caído muito em nossas igrejas. É o pensamento onde coloca o homem, o indivíduo, como o centro de determinado pensamento ou local. E é o que tem acontecido, meus irmãos, em muitas igrejas que se dizem ser cristãs, onde pastores querem ser o centro, onde lideranças querem ser o centro do culto. E nós não podemos, meus irmãos, cair nessa, porque o que Satanás fez foi isso. Pastor que tem usado o seu púlpito para poder oferecer riquezas, oferecer carro, oferecer moto, oferecer que você vai ser o melhor, oferecer e dizer que você vai ter o melhor emprego, que Jesus te chamou para você ter a melhor vida, uma vida de luxo. E nosso Senhor Deus nunca ofereceu essas coisas a ninguém. Quem ofereceu isso foi Satanás. Satanás que ofereceu os reinos e a glória deste mundo. Mas este mundo ele passará. E com ele todo o seu pecado, todo o seu suposto poder. E as pessoas que vão por essa doutrina acabam, meus irmãos, se corrompendo e corrompendo os seus corações. Porque eles acabam cultuando não a Deus, mas sim cultuando a homens, cultuando a pastores, cultuando
a líderes, pastores ensinando que a oração dele que é a melhor, que a pregação, que a palavra dele que é a melhor e não a palavra de Deus, que aquilo que ele diz que é relevante, não aquilo que nosso Senhor diz que tem relevância. Tanto que quando você vê, a gente vê muitas igrejas, quando o fim do culto faz uma fila imensa de pessoas pedindo a oração do pastor, porque o pastor tem ensinado isso, que a sua oração é eficaz. Eu não estou dizendo, meu irmão, com isso, que você não deve procurar seu pastor para poder pedir auxílio em oração para ele, quando você estiver passando em momentos difíceis na sua vida, estiver passando por dificuldades, você tem que procurar seu pastor, sim. O que eu estou me referindo, meus irmãos, são pastores que se acham e se colocam como intercessor entre homens e Deus. E isso não existe. Somente Deus deve ser adorado. Satanás tentou persuadir o nosso Senhor Jesus a nosso Senhor Jesus se prostrar diante dele e adorar a Satanás, mas isso não aconteceu. Mas tem acontecido em muitas igrejas, tem acontecido com muitos irmãos. A gente vê na internet afora pessoas se levantando, a igreja inteira se levantando quando o pastor entra na igreja, não como uma forma de respeito, mas como um sinal de adoração àquele homem. Aniversário de pastores que são mais um culto para aquele pastor do que um aniversário, onde o pastor é a centralidade naquele local. E é isso que Satanás quer. É isso que nós vimos aqui na terceira tentação, do qual o Senhor Jesus é submetido. E, meus irmãos, é Satanás que tem ensinado esses homens, tem doutrinado esses homens com aquilo que ele quer. Não caia nessa, meu irmão, de tentar ser o centro das atenções, tentar roubar o prestígio do nosso Deus. O nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Como nós falamos de adoração a homens, como nós estamos falando agora, me lembro e remete, na verdade, à idolatria. E como remete à idolatria, geralmente eu me lembro do jovem rico. O jovem rico, como vocês conhecem, até mesmo aqui no relato de Mateus, ele se aproxima de Jesus e fala assim: Senhor, o que eu posso fazer para poder herdar o reino dos céus? Aí Jesus fala para ele assim: guarda os mandamentos. E aí o jovem rico vai dizer: quais são? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás. E aí o jovem rico fala assim: mas essas coisas eu já faço, Senhor. Então te falta uma coisa para seres perfeito. Vende tudo que tu tens, dá aos pobres, vem e segue-me. A Bíblia relata que neste momento o jovem rico, ele se entristece e sai e acaba saindo cabisbaixo da presença do nosso Senhor. O jovem rico, ele estava disposto ali, ele já cumpria com alguns mandamentos, mas lhe faltava uma coisa, como o Senhor Jesus lhe perguntou. Meus amados irmãos, o nosso pastor Gabriel, o pastor Elcio, os nossos presbíteros não podem soldar o coração de ninguém. O nosso Senhor Jesus cortou o mal pela raiz porque ele sonda os corações. Ele conhece o coração de cada um. É por isso que naquele momento ele identifica qual é realmente o Deus que está no coração daquele jovem rico, e interrogando ele e pedindo para ele fazer, para ele eliminar aquele Deus, o jovem rico se entristece e sai. O jovem rico queria servir ao Senhor Jesus até certo ponto. E o ponto dele era a sua riqueza. E qual é o seu? Até que ponto você tem servido ao nosso Senhor Jesus? O que tem roubado a adoração do nosso Deus em seu coração? Do jovem rico, eram seus bens materiais, era a riqueza que ele tinha, e não sei o que é. Será que tem sido o jogo de futebol, os campeonatos da vida? Será que tem sido os streams? Será que você tem dedicado muito mais tempo em saber muito mais coisas em relação a este mundo do que ao nosso Senhor? Porque nós temos muito jovem rico em nossos meios, pessoas que praticam já a verdade, pessoas que estão na igreja,
E continua na igreja porque nós, como eu falei anteriormente, nós não sondamos o coração de ninguém, mas serve o nosso Senhor Jesus até certo ponto. É necessário, meus irmãos, como nós aprendemos aqui, nós adorarmos somente a Deus. O antropocentrismo tem invadido nossas igrejas e colocado homens numa posição do qual Deus não estabeleceu para eles. Nós devemos adorar, meus amados irmãos, somente ao nosso Deus. E quarto e último lugar, é conhecer a palavra de Deus. Que nós vemos aqui no relato da tentação de Jesus, é o nosso Senhor Jesus vencendo todas as três tentações com a palavra de Deus. E a gente vê muitos irmãos caindo em tentação, caindo em pecado em suas vidas por não conhecer a palavra. E isso é um grande mal em nossas vidas. A gente tem visto muitos crentes abandonando a palavra de Deus em suas casas, em suas vidas, para dar vazão em outras coisas. Tem colocado mais prioridade em muitas outras coisas em sua vida do que a própria palavra. E como eu citei anteriormente, como o apóstolo João diz, o meu povo morre por falta de conhecimento. Não conhecer a palavra de Deus nos leva à morte, de fato é isso mesmo. Porque aquele que não conhece a palavra de Deus, ele não recebe o alimento do céu, ele não se alimenta da palavra do nosso Senhor. E aquele que não recebe alimento fica fraco. E cada vez ficando mais fraco, é levado a óbito. Nós temos, meus irmãos, que conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos edifica. É ela que nos sustenta no meio das tentações, no meio das provações, no meio das dificuldades em nossas vidas. Somente a palavra de Deus nos dá auxílio. Ela é útil para todo o ensino e para tudo em nossas vidas. O nosso Senhor Jesus aqui, em suma, nos deixa essa grande lição, neste sermão, de conhecer a palavra do nosso Senhor. Nós chegamos a um momento de nossas vidas, meus irmãos, que de fato nós temos que tirar o sorriso dos nossos lábios, a nos gabar de ter assistido uma série inteira de 10 temporadas, mas nunca dedicar um tempo ao Senhor. Nós temos que, de fato, meus irmãos, tirar o sorriso dos nossos lábios, de nós nos gabarmos, de passar 2, 3 horas de tempo assistindo um filme de super-herói, mas a gente não tem coragem de passar 40 minutos ouvindo a palavra de Deus. Tem muitos que ouvem com muito aperto no seu coração, não vendo a hora de poder ir embora para sua casa. E é triste isso. Eu falo isso com muita tristeza. Porque o alimento divino do qual nós necessitamos para nos manter de pé em nossa fé, nós estamos negligenciando. Muitos crentes têm cumprido simplesmente uma tabela em suas igrejas. A gente tem que tirar, meus amados irmãos, o sorriso dos nossos lábios e colocar, meus irmãos, lágrimas em nossos corações. Em batermos, quando a gente bate em nosso peito, nos orgulhando de ter lido vários livros, mas a gente sequer lê, pelo menos não tem lido um livro da Bíblia. E de fato, meus irmãos, isso causa muita tristeza, porque a gente tem visto muitos irmãos caindo em tentação, porque quando é oferecido o alimento da terra, alimento pecaminoso, ele está ali fraco e rapidamente acaba se submetendo àquilo. Quando ele é persuadido a usar a palavra de Deus da maneira errada, ele acaba caindo nessa tentação por não conhecer a palavra de Deus. Que por não conhecer a palavra de Deus, ele acaba cultuando o nosso Senhor de uma forma errada. E pior ainda, cultuando a coisa e a pessoas do quais ele não devia. O nosso Senhor Jesus, meus amados irmãos, nos ensina aqui que somente com a palavra de Deus nós podemos
nos alimentar do céu de uma forma que nos mantém de pé. Somente com a palavra de Deus, meus amados irmãos, podemos refutar heresias que estão disponíveis a todo tempo em nosso meio. Somente com a palavra de Deus nós conseguimos adorar o nosso Senhor da maneira correta e não adorar homens, tirando dessa forma os ídolos do coração. A gente tem visto nesse Brasil afora igrejas usando a palavra do nosso Senhor para poder fazer de tudo, menos culto. É por isso que a gente tem visto um crescimento de igrejas liberais, igrejas inclusivas, igrejas homoafetivas. Há não muito tempo a minha esposa me mandou um vídeo de uma igreja que na hora do culto as pessoas poderiam fazer tatuagem. Eu mandei há certo tempo um vídeo para o nosso pastor Gabriel de uma mega igreja, e ele me respondeu: isso não é igreja, isso é um shopping, porque tinha Starbucks, tinha Burger King, tinha lanchonete, tinha sala de brinquedo, tinha sala de vídeo, tinha cinema, só não tinha Deus. O resto tinha. Mas as pessoas usam a palavra de Deus para atender os desejos dos seus corações. E isso acontece também em nossas vidas. Não só nessa extremidade maior, mas em pequenas coisas em nossas vidas. E nós temos que ter cuidado. Só podemos, meus irmãos, nos defender dessas tentações, desses perigos do mundo, conhecendo a verdade do Evangelho. Foi o que o nosso Senhor Jesus fez e Ele nos ensinou. Conhecendo a palavra de Deus, nos alimentando dela, meus irmãos, nós vamos nos defender de tentações, de heresias. Nós iremos, meus irmãos, vencer o pecado e caminhar de uma forma mais pura com o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor, Ele nos convoca e nos chama a conhecer a palavra do nosso Senhor. Nós que somos crentes, como fomos chamados pelo nosso Deus, também fomos chamados a pensar juntamente com o nosso Deus. Fomos convocados a estudar, a nos debruçarmos nas Escrituras. Assim como o salmista diz no Salmo 1, meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Este tem que ser o nosso prazer. O nosso Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, vai nos ensinar que nós temos que não nos conformar com este século, mas renovar com a mudança da nossa mente. E a nossa mente só é renovada, meus irmãos, com o estudo da palavra do Senhor. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, para você largar seu emprego amanhã e passar o dia todo estudando, não. Mas é você tirar 2 horas, 1 hora, meia hora e dedicar 100% de estudo na palavra de Deus. Não pense que você ler um versículo por dia vai satisfazer isso, porque não vai. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso. Vocês ainda tomam leite, vocês já deveriam estar comendo um alimento sólido. Vocês já deveriam estar se aprofundando mais, se alimentando mais profundamente da palavra de Deus, mas ainda vocês estão tomando leite. Nosso Senhor Jesus venceu as 3 tentações, venceu o mundo, porque Ele conhecia a palavra do Pai. E assim temos que fazer, conhecer a verdade das Escrituras. Só assim, somente assim, podemos viver uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. Que Deus, meus amados irmãos, possa nos abençoar e nos agraciar cada dia com sua presença e com sua palavra. Abaixe sua cabeça, meus irmãos, neste momento, e ore ao Senhor. Confessa ao Senhor que tem